Olá, seja bem-vindo ao canal Evolução do Varejo. Eu sou Ricardo Marques e hoje nós vamos falar de uma dica de varejo que eu gosto muito, que é a ancoragem de preços. Sim, é uma estratégia muito bacana que ajuda a gente a vender mais. Vamos lá. É muito comum enxergar a ancoragem de preços em vitrines de lojas do tipo bijuterias, joias, relógios, bolsas. É muito comum. É possível fazer, com um pouco de imaginação, é possível fazer em praticamente todo tipo de produto. Dá uma volta no shopping e para na frente das lojas de bolsas, principalmente as de grife. Você vai ver a ancoragem lá gritando para você identificá-la. Bom, mas Ricardo, o que é essa ancoragem? A ancoragem é o seguinte, vamos pegar um exemplo da bolsa. Imagina que você tem uma vitrine com várias bolsas lá, e você pega uma bolsa e coloca um preço fora da realidade, esse é um preço muito alto. Ah, mas ela tem marca, então ela tem outros tipos de valores agregados do que somente o que é possível ver superficialmente do produto. Ok, não vou discutir, mas coloca ela lá num valor bem alto. Pega outras bolsas que tenham o mesmo formato, que tenham um tamanho muito semelhante, que seja da mesma família, que eu possa dizer assim, olha, esse aqui anda com ele. Só que é um pouquinho menor, ou um material um pouquinho diferente. Ela tem que ser semelhante, não pode ser idêntica, né? Mas semelhante, ser um pouco diferente e inferior. Inferior no tamanho, inferior no material, um pouquinho inferior, não muito, um pouquinho inferior. Aí você coloca essas bolsas um pouquinho inferior, vamos falar de tamanho, ela é um pouquinho menor do que aquela que você colocou bem caro, ela é só um pouquinho menor, você põe ela do lado da mais cara. A mais cara é a nossa âncora aí da história da ancoragem de preços. Então eu pego a bolsa mais cara, coloco o valor dela bem alto e ela é a âncora. E aí coloco outras bolsas com um tamanho um pouquinho menor do lado dela e com o preço bem menor, um preço bem mais próximo da realidade. Isso faz que quando o cliente chegue na vitrine e olhe, ele se ancore no preço maior, por isso a âncora. E aí ele olha do lado e fala, meu, esta bolsa aqui, a âncora, tá muito cara. Mas esta aqui do lado, olha só que promoção, olha que pechincha. Ela tá muito mais barata e ela é só um pouquinho menor. E aí ele compra essa bolsa em volta. A âncora não vende. Lógico, se alguém quiser comprar, vende a âncora, mas a âncora não vende, ela não está lá para ser vendida. Acho que isso que é importante citar. Mas ela está lá para alavancar a venda dos elementos em volta dela. Não necessariamente para vender ela. Na verdade, não é essa a estratégia. Ela alavanca a venda dos que estão em volta. Bom, isso não é muito difícil de entender se a gente parar para pensar que existem aquelas promoções, sabe? Na compra de uma peça de roupa, a segunda você paga 50%, ou na compra de 3 peças, a quarta peça é grátis, a de menor valor. Por quê? Porque o ser humano adora, o cérebro do ser humano, ele fica lá calculando, fica lá comparando as coisas. E ele vê vantagem, ele adora quando ele vê que o preço sobe, mas a quantidade de itens sobe mais, que eles não acompanham, fica emparelhado as duas coisas. Por exemplo, eu tenho uma camiseta que custa R$25, duas são 50. Então, o cérebro faz assim, não estou ganhando nada. 2 são 50, 3 são 75, 4 são 100, não vejo diferença. Sobe a quantidade, mas sobe o preço na mesma proporção. Agora, quando eu penso assim, uma camiseta é 25, duas é 40, o cérebro fala, peraí, não subiu na mesma proporção. Na mesma proporção teria que ser 50. Então eu estou levando vantagem, então eu quero. É mais ou menos isso que acontece no efeito da ancoragem. Eu vejo que eu estou levando uma bolsa com um pouquinho menor, ou seja, a quantidade está diminuindo um pouco, né? Mas o valor diminuiu muito. Então não há essa relação de proporção. Quando não há essa relação de proporção entre quantidade e preço de forma favorável, o cérebro diz, compra que é pechincha, é negócio da China. Então essa é a estratégia da ancoragem. Depois você pode voltar numa outra coleção com a âncora numa promoção, porque ela é fim de coleção, coleção passada, dá para vender a âncora também, tá? Essa é uma estratégia que funciona muito bem. Dá uma olhada na tua loja, vê o que você pode fazer de âncora e colocar os produtos em volta para aproveitar a estratégia de ancoragem de preços. Natal tá chegando, Black Friday tá aí, vamos pensar em estratégia, gente. Se gostou do vídeo e fez sentido para você, curte. Tá gostando do canal? Assina. Vai acompanhando que tem mais novidades de dicas de vendas vindo por aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.